Ah, Rodrigo. Bonito e meio. Bonito e meio. Bonito e meio já. Então já. Vou dar uma fita não. O Coronel, tu é gremista, cara. Porra, Rodrigo, a autoajuda não vai te salvar não, parceiro. Bom dia comunidade alegretense, bom dia amigos do campo da cidade. Estamos iniciando mais um Crônicas de Alegrete, um programa conservador, pensado e formatado em prol da família conservadora de Alegrete. Esse programa que veio para contrapor tudo o que é dito na cidade a respeito, principalmente contra o governo Bolsonaro, contra o conservadorismo, contra as ideias de direita. Estou eu aqui e o nosso comandante Coronel Castro para mais um sábado de diálogo com nossa comunidade. Hoje talvez nós recebamos a ligação da Nádia Leto, talvez o deputado Chirini, pessoal do PL que estão em Santiago hoje e vão conversar conosco sobre a sigla aqui no Rio Grande do Sul. Mas antes de iniciar os debates aqui, hoje eu gostaria de abordar aqui nesse preâmbulo a questão nossa local aqui. Eu confesso que durante a semana sempre a gente tem uma vida muito intensa, a gente acaba não se inteirando exatamente das coisas que têm acontecido na cidade, mas eu tomei por surpresa quando eu ouvi que a administração municipal está trabalhando em cima de uma reforma administrativa referente aos zeladores, cozinheiros, serventes, enfim, pessoal que faz esse serviço, que hoje são concursados e que incidem no índice de pessoal. Obviamente, pelo que se sabe, a administração está com um índice de pessoal alto. Isso é uma realidade que já vem há bastante tempo. E, para minha surpresa, apresentaram esse projeto na Câmara. Projeto esse que o governo Pilar apresentou em 2007, se não me falha a memória, 2006. Então a gente vê assim que gestão a gente se faz com planejamento. Em 2007, toda a equipe do governo Pilar já havia diagnosticado que não havia outra saída para que se pudesse remunerar bem aqueles que desenvolvem as atividades precípuas da administração, que é saúde, educação, trânsito, essas questões aí, a gente precisa enxugar em algumas pontas. A administração estadual, a administração federal já tem esses cargos terceirizados há bastante tempo. Inclusive motoristas eu mesmo que sou do Instituto Federal, é terceirizado, até porque carro pequeno nós mesmos somos funcionários e dirigimos. Não existe mais necessidade de tu ter um motorista e mais uma pessoa, dois funcionários públicos para poder andar no carro. Obviamente que existem caminhão, existem essas outras questões que têm que ser analisadas com um critério mais... porque as máquinas, né, hoje, por exemplo, os tratores, os operadores de máquinas, as máquinas são do município, então tu não pode, tem que ter um olhar diferenciado nessa questão. Mas os demais funcionários públicos, sem seus cargos comissionados, tranquilamente podem dirigir. Então, é só para a gente ter uma noção, quando a gente falava que o Dr. Pilar estava à frente, muito à frente de nós todos, isso é a prova de que a nossa gestão, em 2007, diagnosticou uma situação que, recém hoje, os grandes gestores públicos que
os arautos da verdade aqui de Alegrete estão constatando que existe essa necessidade. Provavelmente atropelados por algum parecer, algum acordo no Tribunal de Contas que está determinando que faça, porque infelizmente em Alegrete é assim. Se não tem uma obrigatoriedade, uma determinação legal, as coisas continuam do mesmo jeito que estão. Então, feito este preâmbulo, só para a gente pontuar essas questões que são importantes, que venha para a comunidade entender de fato quando se faz e quando não se faz gestão. Bom dia, Coronel Castro. Bom dia, Alexandre Machado. Bom dia aos nossos queridos ouvintes do programa Crônicas do Alegrete. Eu gostaria aqui de tratar de um assunto hoje, viu, Alexandre, que é o seguinte. A nossa pandemia, porque infelizmente ela veio até nós, né? E se tornou parte da nossa realidade, do nosso dia a dia. A pandemia já está, em Alegrete, está num estágio muito controlado, graças a Deus, pouquíssimos casos. O índice de vacinação aqui muito alto, quase 100% em primeira dose. E índice bastante elevado também de esquema vacinal completo, como chama. Vacina essa que o governo federal que manda. O governo federal que comprou. E para isso eu faço uma alusão toda especial ao general Pazuello, que fez todo o planejamento logístico, que depois o ministro Queiroga deu continuidade. Da aquisição de vacinas, respiradores, enfim, os insumos de combate à pandemia. Bom, aí o que a gente vê hoje? A gente vê hoje o Brasil numa situação de queda nos números da pandemia. Existe uma nova mutação, né? Uma nova cepa do coronavírus que foi identificada na África do Sul. Diz que bastante transmissível, mas a essa altura do campeonato nenhuma delas é mais letal. Não se comprovou nada a respeito de letalidade, mas diz que ele é mais transmissível. Bom, o que eu queria dizer é o seguinte: tento o tempo inteiro botar a culpa no presidente da República das mortes no Brasil. 600 e tantas mil mortes. O que eu queria dizer para os senhores é o seguinte: toda a população brasileira já foi contaminada pelo vírus. 80% são assintomáticos. Se você tem aí 22 milhões de contaminados, pode escrever que todo mundo já passou pelo vírus em algum momento. Aqueles que tinham uma saúde melhor, imunidade melhor, não contraíram a doença, outros a contraíram e escaparam, e outros, infelizmente, faleceram. A gente se solidariza com todas as famílias, daqueles que perderam seus entes queridos. Mas, em algum momento, esses que morreram iam contrair o vírus, tá bom? Iam contrair o vírus, e devido às comorbidades ou problemas de origem desconhecida, a grande maioria iria acabar falecendo, infelizmente. Por quê? O coronavírus não é um vírus natural, não é um vírus que está na natureza, como muitos tentam vender essa ideia. É negativo. Se ele estivesse na natureza, já teríamos casos de coronavírus há muito tempo no planeta. Esse vírus é um vírus que foi manipulado no laboratório, não se sabe de que forma ele chegou na natureza, se foi de forma proposital ou foi um acidente. Mas esse vírus é um vírus de laboratório. Se fosse a natureza, já teríamos casos de coronavírus no mundo. Vamos botar a cabecinha um pouco para funcionar. Um vírus altamente letal, um vírus que veio da China, mas a culpa é do Bolsonaro. Quem mata é o vírus, não é o presidente. Vamos acordar. O uso de máscara é importante, de álcool gel, mas isso aí é só para protelar, só para postergar. Todo mundo, em algum momento, ia ter contato com o vírus. Ou o pessoal, por exemplo, não pega dinheiro. Ninguém pega dinheiro no dia a dia. Não adianta, minha gente. Uma hora a pessoa ia ter que botar a cara para fora e ia se contaminar. Agora, aqueles que têm mais saúde, por isso que é importante a preservação da saúde, a atividade física diária, tomar muita água, tomar sol, se alimentar bem. Isso aí é que te dá imunidade. Agora, infelizmente, tem pessoas que pegaram o vírus, contraíram e morreram. E eu fico muito triste. Eu tive conhecido pessoas muito queridas que morreram. Eu fico assim, eu sinto o meu sentimento realmente é de uma perda muito grande. Eu procuro entender e entendo a dor dessas famílias, porque eu também tive pessoas do meu convívio que faleceram em virtude da doença. Então, observa bem, como é que a culpa pode ser do presidente, minha gente? Quem mata é o vírus. Ninguém fala que esse vírus é chinês. Que o chinês é que, de alguma forma, permitiu que esse vírus
fosse introduzido na natureza. Ninguém fala isso, agora a culpa é sempre do presidente. Bom, agora o que acontece? Nós estamos com quase 2 anos de pandemia, existem cidades, estados que perderam muito dinheiro com turismo, como o Rio de Janeiro, que é a minha cidade natal, por exemplo. Houve fechamento de empresas, todo mundo perdeu emprego, empresas fecharam, mas quem dependeu do turismo, isso aí foi muito afetado, né? Os estados do Nordeste, o próprio Rio de Janeiro. E agora só se fala em Réveillon, só se fala em Carnaval, Natal, festejo, fim de ano. Bom, isso é natural. As pessoas querem retomar a atividade econômica, querem retomar a vida normal. Só que agora estamos diante de uma nova cepa, que, observem bem, ela vai chegar no Brasil, não se iludam. Vou fechar o espaço aéreo para um monte de país africano, como está noticiado na mídia. Ela vai chegar no Brasil. E o Carnaval no Rio de Janeiro e São Paulo agora vai abrir as portas para essa nova cepa. Ela vai vir por aqui, ela vai estar entre nós. A população está quase toda vacinada, tomara que realmente a vacina sirva para alguma coisa. Agora vamos realmente ver se a vacina realmente é efetiva. Para que as pessoas não venham a morrer fruto da contaminação com a doença. Mas ela vai entrar. E agora querem fazer carnaval. Eu acho que esse carnaval podia ser postergado, protelado, um pouquinho mais para frente. Eu já vi alguns imunologistas falando que pode ser daqui a uns 6 meses, enfim, mas não, querem fazer o carnaval. O que vai acontecer? Esse vírus vai entrar, vai aumentar o número de contaminados, poderá aumentar o número de mortes. Aí o que eles vão fazer, Alexandre? Vão fechar tudo, fique em casa, a economia a gente vê depois. Isso aí, analise que é uma coisa até bastante oportuna no eleitoral. Aqueles que queriam derrubar o presidente agora vão estar com a faca e o queijo na mão. Eles vão dizer que houve uma contaminação maior, vamos fechar o comércio, quebra de vez essa economia e tira o presidente. Minha preocupação é essa hipocrisia reinante. Isso voltar esse discurso de fechar empresa, fechar comércio, fecha tudo até as eleições. Aí chegando depois das eleições, abre tudo de novo. O que tu acha disso, Alexandre? Isso aí está muito evidente, né, Coronel Paraço? Até porque agora mesmo recentemente em entrevista do próprio presidente da República, ele falou, se depender de mim não tem carnaval. Só que essa definição não é minha. Não tem nada que o presidente pode fazer, porque isso é uma decisão dos governadores de estado, dos prefeitos municipais, assim como foi em relação a toda a pandemia depois da decisão do STF. A questão de saúde é tripartite, sim, tem responsabilidade da União, responsabilidade do Estado e responsabilidade do município. Só que as decisões nos estados e nos municípios ficaram única e exclusivamente relacionadas à pandemia, aos prefeitos e governadores. Então, mas se a pandemia recrudescer a partir do carnaval, Alexandre, dos festejos de fim de ano, eu duvido, vão querer botar a culpa no governo. Com certeza. Assim como foi da outra vez, se a gente for analisar da outra vez, o governo negacionista decretou calamidade pública, situação de emergência antes do carnaval. E os mesmos que depois estavam criticando foram os que fizeram o carnaval. O presidente da República, antes do carnaval de 2020, antes do carnaval, ele decretou a situação de emergência na área de saúde. Ou seja, se os governadores e prefeitos tivessem esse compromisso que diz que tem com a saúde pública, com o bem-estar do seu cidadão, na época, tendo em vista o decreto da calamidade pública, nós estamos suspendendo o carnaval. E todo mundo sabe que quem trouxe mais célere a pandemia para o Brasil foi o carnaval, que veio gente da Europa, dos Estados Unidos, da Ásia, do Oriente Médio, de tudo que é lugar, vieram gente para passar o carnaval no Brasil, que é o ápice do turismo do Brasil, é o carnaval, todos nós sabemos disso. Alexandre, no Rio de Janeiro, na época o prefeito Marcelo Crivella foi radicalmente contra a realização do carnaval. E mesmo assim ele foi atropelado. E fizeram o carnaval. O senhor João Dória fez carnaval também em São Paulo. Então não pensa, olha, é o que vai acontecer agora. Vai ter carnaval, o que eu penso do carnaval? Não tem nada contra o carnaval. Eu acho que é uma festa popular. O Rio de Janeiro movimenta 24
bilhões de reais em 4 dias de carnaval. É lógico que o Estado, a cidade precisa dessa receita, porém, qual é o risco da pandemia retornar? Não digo com uma letalidade, mas com o número de casos, de contaminações, e aí o sistema, entenda-se como sistema mídia, oposição, segmentos empresariais que são contra o governo, vão se unir, fique em casa, a economia a gente vê depois. E vamos aproveitar e quebrar logo esse país e tirar o Bolsonaro lá na eleição. Ao encontro do que a gente está falando, é a questão do Auxílio Brasil, né? A gente viu na Câmara a briga que foi para conseguir aprovar. A gente viu agora no Senado vários argumentos que se encontram para tentar não aprovar a PEC dos precatórios. E ao encontro, a gente vê os demagogos, tem que dar o 14º salário para os aposentados, tem que dar aumento para o servidor público, tem que pagar o Auxílio Brasil para os mais necessitados. Aí o governo vai lá, busca uma forma legal de se fazer isso, e aí depois as pessoas ficam votando contra. Principalmente as famílias mais carentes, mais necessitadas que estão nos ouvindo, eu peço encarecidamente, tentem acompanhar essa situação. Vejam os deputados que votaram contra a PEC dos precatórios, sabendo que isso inviabilizaria o pagamento desse auxílio de R$400 a mais de 60 mil famílias. A esquerda, em peso, votou contra, só para deixar bem claro aqui. Então são situações que a gente tem que aprender a pesar. Gente, olha, assim, hoje, quantos anos, o senhor e a senhora que está me ouvindo, é com vocês que eu quero conversar, quantos anos a gente vê falar de falta d'água no Nordeste? Agora, essa semana, está indo mais uma equipe do Exército para perfurar centenas de poços artesianos lá. Quantos anos nós ouvia que isso era impossível? Será que nenhum presidente anterior poderia ter deslocado as Forças Armadas para levar água para essas pessoas? Tinha crianças pequenos que morriam desidratados por falta d'água. Mas, gente, sabe o que é isso? Não pode promover a liberdade do povo, para o povo poder pensar em quem votar. Aí existia um Partido dos Trabalhadores que viviam dessa desgraça alheia. A mesma situação agora, o presidente está dando inúmeros títulos de propriedade para o pessoal que tinha posse das terras, através dos movimentos, inclusive das invasões. Por que o PT principalmente não dava esse título de propriedade? Para essas pessoas comerem na mão deles, porque deles só tinham a posse, poderiam ser retirados de lá a qualquer momento. Mas o prefeito disse o quê? Vocês estão livres, a terra é de vocês, produzam, financiem, façam o que tem até, vocês estão, essa é a sua carta de alforria. E libertou essas pessoas. A gente precisa se conscientizar. Agora vamos numa situação aqui bem próxima a nós. Quantos anos Bagé vive com falta d'água? Eu era guri, tinha a família do meu pai, lá de Bagé, irmãos do meu avô, e nós íamos às vezes lá e dizíamos, nós estamos com problema d'água, estamos com racionamento d'água. Falaram com o presidente da República, ele providenciou, já começaram a construção da barragem em Bagé. Gente, isso é boa vontade, isso é vontade de se fazer, é vontade de pegar e dar resultado. Vocês pegam o seguinte, em meio a uma pandemia que nós estamos vivendo, o ministro Tarcísio e o governo Bolsonaro já entregaram 572, se não me falha a memória, obras, mais que os últimos 2 governos juntos, sem pandemia e sem toda essa politicagem que está ocorrendo. Agora, o que acontece? Qual foi o grande diferencial? O presidente vive no meio do povo.
Falam do chiqueirinho, mas é ali que ele ouve a comunidade. Quando ele vai no Nordeste, ele vai lá tomar banho com as crianças dos poços. Ele vê a necessidade daquele povo, o brilho nos olhos das pessoas quando sai água. E principalmente, não roubem. Não roubem. A saúde está sendo revolucionada. Olha a nossa Santa Casa aqui em Alegrete. Olha os hospitais Brasil afora, que sempre estiveram em situação de emergência. Sempre estiveram em situação de emergência. Agora estão todos estruturados para passar um inverno de uma gripe H1N1, onde vários idosos haviam a óbito porque não tinham estrutura e que hoje tem. Então é uma coisa tão simples de ser feita, tão simples, e que antes não eram feitos porque não queriam dar liberdade para as pessoas. As pessoas tinham que ser refém do Estado. Essa é a política socialista. Eles têm que deixar 70% da população miserável, no mínimo, para que elas sejam dependentes do Estado e eles consigam se perpetuar no governo. Essa liberdade está tendo agora no governo Bolsonaro. As pessoas estão tendo seus títulos de propriedade, as pessoas estão tendo acesso a algo que é fundamental para a vida do ser humano, que é a água, que até então não tinha. Inclusive aqui em Alegrete, o deputado Sanderson está levando 5 ou 6 postos para o interior do município, ainda esse ano, porque tem pessoal do interior do município de Alegrete que recebe água de caminhão-pipa. E ninguém fez nada para resolver isso. O Exército, eu apoiei durante muitos anos, quando estava aqui no Belog, essa ação de levar água no interior, ali pro lado dos Pinheiros e vários outros locais aqui que não tinha água. Alexandre, eu subscrevo tudo aquilo que você falou, assina embaixo. Agora, eu só queria colocar o seguinte: imagine só, meus queridos ouvintes, se você acabar com a miséria ou reduzir a miséria a níveis bem menores, né, no país, qual será o discurso da esquerda? Porque todo o discurso da esquerda está sedimentado, né, ele está apoiado em cima da desigualdade, da pobreza, da miséria. O dia que houver a redução desses índices de pobreza, né, de desigualdade, quando melhorar o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano da População, qual será o discurso da esquerda? Eu lhe pergunto. Na verdade, eles estão trabalhando para isso. Essa questão do fico em casa é exatamente para tentar trazer de volta a miséria, para eles se valerem desta situação para ficarem. Aí eles vão lá, estipulam um auxílio, aí trocam o nome de auxílio, enfim, e vão dar para essas pessoas. E, assim, manter o povo cativo. Isso. E manter o povo cativo. Manter a população refém desta situação. Eu recebi agora aqui que na sexta-feira, dia 13 de dezembro, a partir das 19 horas, vai ter a pastelada lá do CTG Nico Dornelles, no Passo Novo. São 4 pastéis por apenas R$10. Vão ser distribuídos na Marise Barros, número 600. Tá? Garanta já o seu. O Nico Dornelles está voltando à ativa depois de toda essa pandemia. Tem uma nova patronagem assumindo e o pessoal já está trabalhando para que aquele CTG pujante lá da comunidade do Passo Novo possa estar em pé novamente. Eu vou falar que nem na Jovem Pan. Repita o endereço aí. É assim que eles falam? Repita. 4 pastéis por R$10 no dia 13 de dezembro, sexta-feira, a partir das 19 horas, Rua Marise Barros 600, ou pelos telefones 99961-3784 com a Rosiane, ou o 99994-6239 com a Mara. Pois isso aqui é importante, isso aqui é para arrecadar fundos, né, Alexandre? Exatamente, é para arrecadar fundos para fazer as melhorias necessárias lá no CTG de Nico Dornelles, que estava há um tempo já adormecido e abandonado no Passo Novo. Dá tempo de falar alguma coisa disso aí, Alexandre? Nós temos 4 minutos, Coronel Castro. O pessoal está pedindo aqui para falar sobre a Escola Cívico-Militares, a importância de ter um ensino de qualidade. Isso é uma realidade que o governo Bolsonaro está
levando a vários municípios. A gente vê hoje que as escolas militares, os jovens têm tido um desenvolvimento muito bom a nível de principalmente ensino superior, quando a gurizada sai do ensino médio, exatamente pela estrutura, pela disciplina, pelos critérios que devem ser desenvolvidos dentro das escolas cívico-militares. Nós temos o exemplo de uma aqui em Alegrete, mas não é do modelo federal, é de um modelo diferente que é implantado aqui, né, que vem verbas inclusive do governo do estado, mas a gente torce também para que a de Alegrete consiga andar da mesma forma como anda as escolas cívico-militares do governo federal, onde é subsidiada com recursos exclusivos do governo federal. Isso o resultado é notório, basta pegar escolas militares, tipo a que acontece aqui no Colégio Militar aqui de Santa Maria, os alunos que saem dali sempre galgam os melhores postos aí nos vestibulares e na carreira de um ensino superior, né, Coronel Costa? Além da disciplina, né, da valorização da disciplina, e mais do que isso, Alexandre, de valorização dos nossos símbolos nacionais, dos valores cívicos, patrióticos, coisa que anda bem esquecida, tu não acha? Exatamente, né? Eu tive educação moral e cívica, hoje para alguns parece cafona falar nisso, né? Falar sobre os símbolos, sobre os valores, sobre o dever que nós temos com a pátria, sobre as pessoas terem aquela responsabilidade que quem consegue ter um ensino público gratuito e de qualidade superior tem um dever com a comunidade, sim, que paga esses impostos. Nós não podemos simplesmente somente nos valer do serviço público e depois, quando nos formar, não ter aquele compromisso social que, graças a Deus, a gente recebeu de graça esse ensino, de graça aspas, né? Todos nós pagamos impostos, mas as pessoas às vezes saem de uma faculdade lá e não esquecem do seu compromisso e o dever social que tem, né? Alexandre, olha só, a educação moral e cívica, eu lembro que eu aprendia como é que era o funcionamento do Congresso, como é que funcionava o Senado, a Câmara, a gente aprendia tudo isso na escola. Por que eu digo isso? Esses dias eu estava veiculando aí nas redes um vídeo, uma coisa estarrecedora da cantora Anitta. Olha, ela tem milhões de seguidores, hein? A Anitta falando absurdo, ela não sabe o que é senador, não sabe o que é deputado, não sabe nada de nada. Esses são os ídolos de barro, viu, Alexandre? Da nossa juventude, dessas novas gerações. Qual é o papel? Não sabe nada, ela é impressionante. Aquilo ali, até meu filho de 18 anos dá show nela. Como é que pode? É uma pessoa riquíssima, famosa, mas um cérebro de azeitona, sei lá, de ervilha. Impressionante. Como é que as pessoas estão pobres assim de conhecimento, tão vazias, né? Isso aí é uma coisa que assusta. E esse tipo de gente consegue formar opinião, consegue seguidores, enfim. Então por isso que a gente tem que reativar isso no país, né? Esses valores. E a sociedade tem que sair desse ostracismo, não é possível. Até quando, né, Alexandre? Exatamente. Então, queremos agradecer aos nossos patrocinadores, a Várzea do Anduí, da nossa saudosa amiga Vânia Guerra, hoje administrada pelo nosso amigo Ícaro, Fazenda Ibirocai, tem touro Shorton e carneiro Corredale, Construtora Alegretense, tem obras urbanas e rurais, e temos o apoio da SEAC Gestão. Então desejamos um ótimo sábado a todos, um abençoado domingo, e que Deus continue nos protegendo e abençoando nossa cidade, e nosso estado e nosso Brasil. Um grande abraço. Não, aquele vídeo da Anitta, cara, não só merda, mano. Mamãe, porra, mano. Uma égua.